pessoal, começando aqui mais um vídeo para a gente falar sobre Seus Olhos e Seus Ossos, novo filme do Caetano Gotardo que já tá nos cinemas. Seus Ossos e Seus Olhos vai acompanhar aqui o cotidiano do João, que é um personagem vivido inclusive pelo próprio Caetano Gotardo, que é um personagem que tem uma clara dificuldade de se comunicar com as pessoas, né? Então ele é, dentro das conversas, essa pessoa que mais ouve do que fala, né? Então a gente vai ver ele conversando com a amiga, a gente vai ver ele conversando com o namorado, com o ficante, e sempre ouvindo muito mais o que eles têm a dizer, os relatos deles. E quando ele tem aí o seu lugar de fala, né, quando ele tem aí a sua oportunidade de falar, ele vai falar muito mais sobre fatos do dia dele do que sobre sentimentos. O que abre espaço aqui para ele falar sobre os sentimentos dele com a gente e de uma maneira encenada. Ou seja, a maneira que ele vai expressar os sentimentos dele aqui é fingindo que ele tá falando no telefone. Em alguns momentos, quando ele tá na rua, ele encena uma conversa por telefone, mas na verdade ele não tá conversando com ninguém, ele só tá falando de si, dos seus próprios sentimentos. E é nessa encenação que eu acho que esse filme constrói a sua forma mais interessante aí de ser analisada. Eu digo isso porque Seus Ossos e Seus Olhos é um filme performático, é um filme de encenação, porque há em todo momento componentes que nos fazem pensar que as coisas estão sendo encenadas e não necessariamente estão sendo reais. E quais são esses componentes, né? Primeiro o texto desse filme é um texto bastante teatral, não é um texto que vai beber aí num diálogo de vida real. Muitas coisas aqui a gente vai ter uma linguagem muito similar com um texto de teatro, muitos monólogos, muitos relatos aqui existem, a própria interpretação desse texto, então passa pelos atores também essa maneira de interpretar de uma forma teatral. E aí eu já quero até mencionar o primeiro monólogo da Malu Galley aqui nesse filme, que eu achei assim sensacional, uma das coisas que eu mais gostei. Então a gente tem o texto, a gente tem a interpretação e até a decupagem, a escolha dos planos aqui, que busca uma certa estética, né, que busca uma certa plástica que também contribui para essa linguagem mais encenada. A câmera está em boa parte do filme estática, buscando desenhos entre os corpos dos personagens, entre os rostos dos personagens, né? Até que chega um momento em que a gente tem um movimento de câmera ali que traz uma sensação de libertação. E aí eu até vou depois falar como isso dialoga um pouco com o próprio personagem. Fora esses componentes que eu citei, existe também a inserção de algumas coisas dentro da narrativa que reforçam um pouco essa brincadeira de o que é real e o que é encenado, né? Então a gente vai ver eles indo, por exemplo, num ensaio de teatro do namorado do João, né? O namorado do João ali tá participando de uma peça e eles vão assistir um ensaio dessa peça, e a gente não sabe se o que eles estão falando se o que os atores, né, da peça estão falando é real, é da peça, enfim. E aí, num segundo momento, a gente vai entender que o João trabalha com cinema, mais especificamente com mixagem. Ele vai na estação de mixagem onde ele trabalha e acaba mixando uma cena do próprio filme que a gente está assistindo. Ou seja, existe a inserção de algumas coisas aqui que reforçam essa brincadeira de encenação e realidade. E isso tudo conversa um pouco com essa falta de comunicação do personagem, que talvez seja na encenação que ele encontra essa maneira de expressar o que ele está sentindo, porque no cotidiano, nos diálogos que ele tem com as pessoas, talvez ele não encontre espaço para falar sobre isso. Então foi assim que eu li esse filme. Eu acho que tem outros assuntos levantados aqui, outras pautas,
Mas, para mim, o que chamou bastante atenção foi essa linguagem que ele propõe, essa abordagem de brincadeira entre encenação e realidade aqui. Queria saber o que vocês acharam, comentem aqui quem já assistiu, se vocês gostaram ou não. É um filme mais lento, que tem planos longos aqui em termos de duração, então quero saber muito como foi a experiência de vocês nesse sentido. Não esqueçam de deixar um like aqui se vocês gostarem do vídeo, gostarem do comentário, ajuda a gente aí a distribuir mais o vídeo no YouTube. No primeiro comentário fixado tem todas as nossas redes, sigam a gente no Twitter, no Instagram, porque a gente traz conteúdo específico e exclusivo para lá, então vale a pena ficar de olho por lá também. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo para vocês e corta!